Imagine como deve ser a sensação de chegar num lugar onde ninguém se parece com você. Você olha a paisagem e vê plantas que nem sabia que existiam. Todos falam numa língua estranha. Se você pedir por socorro, ninguém vai te entender. Os primeiros imigrantes japoneses devem ter sentido algo do tipo ao chegarem ao Brasil em 1908. Nesse mundo estranho, completamente novo, pelo menos eles tinham uns aos outros e também um monge com quem podiam contar. Um dia antes, o navio já estava nas proximidades do porto, nas montanhas, os ipês estavam floridos. Isso aí marcou bastante os japoneses no navio. Eles ouviram e viram fogos de artifício, acharam que estavam sendo recepcionados. Chegaram em junho, 18 de junho, então parece que estava sendo festejado a São João aqui, Então muitos fogos de artifício, na época do São João, e eles acharam que estavam festejando a vinda deles, Estavam soltando fogos até pela chegada deles, o que não era verdade, Mas é que não sabia desse costume e folclore aqui do Brasil. Mas para ver por aí, a expectativa. A pessoa vê fogos de artifício, havia uma grande expectativa. Será que seriam bem recebidos ou não? Como é? Impossível não imaginar isso. Desembarcaram todos muito bem vestidos e passaram pela alfândega ali, onde cada um anotou o seu nome, a sua província de procedência, profissão e assinou do lado. Esse livro existe no Museu do Imigrante ali. Foi nesse momento que o Ibaragi Nisui Shonin se declarou como o primeiro monge budista no Brasil. Não era permitido a vinda de religiosos. O Brasil queria mão de obra. Então, o Ibaragi Nisui Shonin ele veio nessa condição de imigrante. Mas já na entrada no Brasil, quando ele foi preencher esse livro de desembarque, o que ele escreveu? Sacerdote. E não foi barrado por isso. Isso se tornou na prova cabal, dele ser o primeiro monge budista, quem estabeleceu o budismo no Brasil. Foi também logo após o desembarque que surgiu uma das histórias mais polêmicas da imigração japonesa, envolvendo justamente seu grande idealizador. Ryo Mizuno teria tomado emprestado o dinheiro dos imigrantes ainda no Japão, prometendo devolver assim que o Kassato Maru chegasse ao Brasil. Porém, não pôde cumprir a promessa de imediato. Foi aberta uma ferida no seio da comunidade japonesa. Ryo Mizuno, do dia para a noite, se tornou o grande vilão para os imigrantes. Muitos que jamais tiveram a oportunidade de ouvir o outro lado dessa história. Houve diversos problemas quando ele conseguiu reunir os primeiros imigrantes já embarcados, os 781 imigrantes embarcados no Kassato Maru. Quando ele ia sair de Kobe, foi pagar a taxa portuária para o governo, que era de 50 mil ienes da época. Meu pai foi pagar, o funcionário do governo disse: "O que é isso aí?" Ele disse: "Vim pagar a taxa para o navio poder sair." Ele disse: Não é 50 mil. Para você é 100 mil. Meu pai, naquela época, disse que 50 mil ienes era uma fortuna, porque meu pai era contra a política do governo. Fizeram de tudo para atrapalhar. Aí ele correu de volta para Kochi, recorreu aos amigos políticos de Kochi para juntar o dinheiro, mas não foi suficiente. Foi quando ele pediu para os imigrantes depositarem na mão dele todo o dinheiro que eles tivessem. Só que meu pai tinha um contrato com o governo paulista de que no que chegasse aqui, ele seria reembolsado de todas as despesas de viagem. Mas ele perdeu muito tempo procurando arrumar esse dinheiro no Japão e conseguiu, com o dinheiro dos imigrantes, conseguiu pagar a taxa e saiu. Só que isso aí atrasou 18 dias a viagem. E os imigrantes, no contrato com o Brasil, que teria que ter chegado aqui no Brasil até o dia 31 de maio, só chegou no dia 18 de junho. Foi quando Ryo Mizuno foi receber essa despesa para poder devolver o dinheiro aos imigrantes.
O governo paulista disse não. O contrato nosso era dia 31 de maio. O senhor chegou dia 18 de junho, não vamos pagar nada. E meu pai, nessa hora, eu acho que a única coisa que ele errou foi ter voltado na hora para o Japão. Deixou o Shuei Ueshiba. Foi imposto por um político japonês para meu pai trazer junto com ele para dar um trabalho para ele. Meu pai achou que ele servia como secretário dele e trouxe. Então deixou o Shuei Ueshiba como encarregado para conversar com os imigrantes, mas não sei se houve essa explicação ou não, mas meu pai ficou conhecido como vigarista que pegou o dinheiro dos imigrantes e fugiu. O estranhamento do encontro de culturas não aconteceu somente com os imigrantes que chegavam. Apesar de São Paulo já ser a casa de diversos povos naquela época, os japoneses eram diferentes de tudo que os paulistas já tinham visto. Alguns, então, ficaram nas hospedarias do imigrante, né? Que é hoje o Museu também da Imigração. Muitos imigrantes, inclusive de outros países também, quando chegavam ao Brasil, eles eram traduzidos todos para essa hospedaria, onde eles passavam alguns dias até que o dono das fazendas viesse buscar, né? Eu quero levar 40 pessoas, então pegava 40 famílias, pessoas, arrumava a mala e pegava o trem e seguia lá para as fazendas dessas pessoas. No trem, o próprio salame que as pessoas jogavam no chão, num relato de um imigrante que se sentiam, não sabia o que era, mortadela, salame, jogava no chão do trem, ele acabou pegando e comendo. Na própria comida da hospedaria, que se estranhava um pouco. Desde da primeira fixação no Brasil, que era a hospedaria, em que eles ficavam poucos dias aqui, já existia esse estranhamento. Tem 2 jornais, um que foi publicado em São Paulo e outro em Santos, né? E um deles não fala muito bem, mas o outro fala muito bem, dizendo que os japoneses chegaram todos... desceram enfileirados, em silêncio e organizados, e que depois no navio não tinha uma sujeira sequer dentro do navio. Diz que estava impecavelmente limpo, mais limpo do que um navio de luxo da Europa. Então é bem interessante, ele denota sempre a limpeza e a ordem, a organização que existia entre os japoneses. Ele dá alguns detalhes do tipo de que não havia cuspe no chão, de que eles não mentiram na alfândega, o que era algo raro, que eles tomaram vacinas todos em ordem, enfim, que eles estavam muito bem vestidos. Então eu acho que, claro que pode ter até um caráter de propaganda nesse relato, que desce muitos elogios, mas a gente consegue ver um pouquinho da diferença entre as comunidades que já estavam estabelecidas no Brasil com a nova comunidade que para os brasileiros era até então a mais diferente de todas, provavelmente. No dia 29 de junho, a família Ibaraki, justamente com famílias vindas de Fukushima, Kumamoto, Hiroshima e Miyagi, foram encaminhadas para trabalhar na fazenda Dumont, em Ribeirão Preto. A recepção do grupo contou com uma banda que os aguardava na estação de trem particular da imensa fazenda, controlada por uma cooperativa de ingleses. Após serem conduzidos aos seus alojamentos, o sentimento de encanto foi substituído por uma profunda desilusão. Definitivamente, Ryo Mizuno foi sábio ao providenciar auxílio espiritual para os primeiros imigrantes. E a missão do mestre Ibaraki tornava-se ainda mais clara. Depois que eles chegam nas fazendas, principalmente na fazenda de Ribeirão Preto, que é a fazenda Dumont, que foi a fazenda que mais famílias japonesas dessa primeira leva acabaram se estabelecendo, em que logo de cara se viu que o salário e as condições de vida prometidas não eram aquelas que eles imaginavam. Desde condições higiênicas, sanitárias, dificuldades com relação à comunicação, não só por conta do idioma, mas por conta dos costumes, né? por conta de uma cultura, e também o principal pela questão do salário, que eles viram que não era o que eles imaginavam. Se uma família de 3 pessoas poderia colher 15 sacas, segundo a propaganda dizia, eles viram que os 3 não conseguiriam colher nem de 1 a 2 a princípio. Principalmente o povo japonês, que tem uma educação diferente, uma cultura diferente, ele confia muito nas pessoas, na palavra das pessoas. Quando chegou aqui, ele viu
se sentiram muito lesados, mas uma vez que estavam aqui não podia fazer nada. Aqueles que tinham condições financeiras poderiam muito bem optar em retornar, mas as outras pessoas que não tinham essa mesma condição, a única alternativa é realmente trabalhar para sobreviver. Não era nem questão de poder ganhar dinheiro e um dia retornar ao seu país. Ele tinha que lutar para sobreviver. Um período muito difícil. Esse início foi bastante difícil.